Meu filho me chamava de mãe, me chamava de véia, com carinho quando era menino. Me chamava gritando quando a droga tomou conta. E chamava minha filha de minha quando achava que eu não estava ouvindo. No dia que eu entendi o que aquela palavra significava na boca dele, eu tomei a decisão que me custou 6 anos da minha vida. E eu pagaria 60 se precisasse. Porque minha filha tá viva, tá inteira. E dorme de noite sem precisar fingir que dorme. Oi, meus queridos. Oi, minhas queridas. Que bom que vocês vieram até aqui hoje. Que bom mesmo. Senta aqui pertinho de mim, puxa uma cadeira, chega mais, que essa vovó aqui tá com o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado do que viveu. Leve porque pode contar. Vocês estão me encontrando aqui na minha cozinha, nesse finalzinho de tarde, fazendo mingau de milho para minha netinha. Tô aqui mexendo esse mingau no fogo baixo, devagarzinho, com aquela colher de pau velha que já perdeu a cor de tanto uso, mas que não troco por nenhuma outra. O cheiro do milho com canela e cravo tá tomando conta da casa inteira. E a minha netinha tá ali na sala, sentadinha no tapete com as bonecas dela, esperando o mingau ficar pronto. De vez em quando ela grita lá de dentro, vó, tá pronto? E eu respondo, calma, benzinho, mingau bom demora. E é verdade, meus queridos. Tudo que é bom nessa vida demora. Paz demora. Justiça demora. Cura demora. Mas chega. Deus é testemunha de que chega. Eu sou a prova viva de que chega. Esse mingau é feito com fubá de milho que eu compro lá na feira do sábado, do seu Zequinha, que vende o fubá moído na hora, fresquinho, cheirando a milho de verdade. Nada de pacotinho de supermercado, não. Mingau de vovó é feito com ingrediente de verdade, com amor de verdade e com paciência de verdade. Eu coloco o fubá, o leite, o açúcar, a canela em pau, um cravinho e fico ali mexendo, sem parar, porque se parar embola. E eu já aprendi na vida que quando a gente para de mexer, as coisas embolam mesmo. Na panela e na vida. A gente tem que continuar mexendo, continuar cuidando, continuar prestando atenção, senão tudo gruda no fundo e queima. Meu nome é Rosalina, Rosalina Ferreira Mota. Tenho 69 anos e moro aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, nessa terra quente de sol bravo que racha o chão e racha a pele, mas que tem um povo forte, resistente, de fibra dura que não quebra fácil. Conquista é cidade grande, tem mais de 300 mil habitantes, mas o bairro onde eu moro, o Alto da Bondade, tem jeitinho de interior. Todo mundo se conhece pelo nome e pelo apelido. Todo mundo se cumprimenta na rua. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Quando eu saio na calçada de manhã, a vizinha da frente já grita: Ô, dona Rosalina, fiz café, quer? E eu sempre quero. Café em Conquista é sagrado, meus filhos. Café forte, quente, amargo, adoçado só com um tiquinho de açúcar, numa xícara pequena de louça, sentada na calçada de cimento enquanto o sol vai descendo atrás dos morros. É o melhor momento do meu dia. O momento em que eu respiro fundo e agradeço a Deus por estar viva. Porque teve tempo, meus queridos, que eu não sabia se ia estar viva no dia seguinte. Não por doença, não por velhice, por escolha. Uma escolha que eu fiz e que mudou tudo. Essa casa onde eu moro é alugada. 2 quartos, uma salinha, cozinha e banheiro. Simples, mas limpa, arrumada, com cheiro de desinfetante e mingau de milho. Pago o aluguel com minha aposentadoria e com a costura que eu faço para a vizinhança. Tenho uma máquina de costura na sala, do lado da televisão antiga. Máquina velha, dessas de pedal, que range e faz barulho, mas que costura firme como nenhuma moderna costura. Faço bainha, ajuste, conserto, remendo. As vizinhas trazem roupa para mim toda semana. Dona Rosalina, encurta essa saia? Dona Rosalina, coloca um zíper nessa calça? E eu faço. Faço com gosto. Faço com as mesmas mãos que um dia fizeram uma coisa que me custou 6 anos atrás das grades. As mesmas mãos, fazendo coisas diferentes agora. Uma vez destruíram. Agora constroem. Eu moro aqui com minha filha Milena, que tem 19 anos, e com minha neta Valentina, que tem 3 aninhos. A Milena é tudo para mim.
A Valentina é o motivo de tudo. Quando eu olho para essa netinha brincando ali na sala, com aqueles cachinhos pretos e aqueles olhos castanhos claros, igualzinhos aos da mãe dela, eu agradeço a Deus por cada decisão que eu tomei na vida, por mais dura que tenha sido. Porque se eu não tivesse feito o que fiz, a Milena não estaria aqui sentada nessa mesa de jantar estudando para o curso técnico dela. A Valentina não existiria. E eu estaria vivendo um pesadelo que não tem nome na nossa língua. O pai da Milena, que Deus o tenha, era o Geraldo. Meu segundo companheiro, homem bom, motorista de ônibus, morreu de infarto em 2012, me deixou sozinha com a Milena e com o meu filho mais velho, o Renato. E é sobre o Renato, meus queridos, que essa história vai falar. Sobre o menino que eu criei com todo o amor do mundo e que a droga transformou numa pessoa que eu não reconhecia mais. Sobre o que ele se tornou. Sobre o que ele fez. E sobre o que eu fiz para parar. Mas antes de continuar, meus queridos, quero fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o cafezinho, no horário do almoço, de tardezinha enquanto descansa ou já de noitinha, deitados na cama. Eu leio todos os comentários, viu? Cada um. Cada palavrinha. E fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? E se você ainda não se inscreveu nesse canal, aperta aquele botãozinho vermelho ali embaixo. É rapidinho, não custa nada e ajuda demais essa vovó a continuar contando essas histórias que precisam ser ouvidas. Ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo novo. Faz isso agora, benzinho. Agora mesmo. Antes que esqueça, depois continua ouvindo a vovó aqui, tá bom? Bom, meus filhos, deixa eu voltar lá no começo, lá onde a vida ainda era simples, onde o sofrimento era só a pobreza de todo dia, que é sofrimento sim, mas é sofrimento honesto, sofrimento que não destrói a alma. Sofrimento que a gente aguenta porque tem esperança de que vai melhorar. Diferente do sofrimento que veio depois, que era sofrimento sem saída, sem esperança, sem luz no fim do túnel. Eu nasci aqui mesmo em Vitória da Conquista, em 1957. Filha de Dona Teresa e do seu Raimundo, que Deus tenha os dois em lugar de paz e de descanso. Meu pai era pedreiro. Homem calado, de poucas palavras, que se levantava todo dia antes do sol nascer e ia trabalhar em obras pelo centro da cidade. Levantava a parede para os outros e nunca conseguiu levantar a dele. A gente morava numa casinha de 2 cômodos no bairro Jurema, que naquela época era mato, lama e poeira. Chão de terra batida, telhado de telha-vã que deixava entrar chuva e deixava escapar o calor de noite, paredes de adobe que rachavam no verão e molhavam no inverno. Banheiro era a latrina no fundo do quintal, com aquela portinha de madeira que o vento vivia derrubando. A água vinha do poço do vizinho seu Delmiro, que emprestava por caridade cristã e às vezes reclamava quando a gente enchia balde demais. Não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha televisão, não tinha nada que hoje em dia a gente acha que é obrigatório para viver. Tinha lamparina de querosene, tinha fogão de lenha feito de tijolo e barro, tinha a força dos braços da minha mãe e a fé teimosa do meu pai. Minha mãe, Dona Teresa, era lavadeira de roupa. Lavava roupa para as famílias ricas do centro de Conquista. Saía de casa de madrugada, ainda no escuro, com a trouxa de roupa suja na cabeça, equilibrando aquele peso como se fosse nada, e caminhava 40 minutos até a beira do riacho onde as lavadeiras se juntavam. Ficava o dia inteiro ali, de joelho na pedra, batendo roupa, torcendo, enxaguando, quarando no sol. Voltava de tardezinha com as costas partidas e as mãos enrugadas de tanta água. As mãos da minha mãe eram grossas, vermelhas, cheias de rachaduras que sangravam no frio. Ela passava sebo de vela nas rachaduras para aliviar, mas no dia seguinte já estava tudo aberto de novo. Mãos de lavadeira. Mãos de mulher que sustentou uma família inteira na base da água e do sabão. Mas minha mãe nunca reclamava. Nunca. Dona Teresa era daquelas mulheres que engoliam a dor, mastigavam o cansaço e sorriam por cima. Quando eu e meu irmão perguntávamos: "Mãe,
Tá cansada? Ela respondia: cansada não, meu bem, tô abençoada. Mentira piedosa. Mentira de mãe. Dessas que a gente conta para poupar os filhos do peso que a gente carrega. Eu sei porque eu também menti assim muitas vezes. Muitas vezes, olhei para minha filha com o coração em pedaços e disse: tá tudo bem, benzinho. Mãe é assim. Mãe carrega o mundo nas costas e sorri quando o filho olha. Meu irmão Elias era 2 anos mais velho que eu. Menino esperto, esquentado, que vivia correndo pelos terrenos baldios do bairro, pulando cerca, subindo em pé de manga, brigando com os moleques da rua, caçando preá com estilingue de galho de goiabeira. A gente era unha e carne, meus queridos. Onde o Elias ia, eu ia atrás, com as perninhas curtas tentando acompanhar o passo largo dele, tropeçando nos buracos da rua de terra, ralando o joelho e levantando sem chorar, porque chorar na frente do Elias era vergonha. Ele me protegia de tudo. Se alguém mexia comigo na escola, o Elias já aparecia com o peito estufado e o dedo apontado. Mexeu com minha irmã, vai se ver comigo. E ninguém mexia mais. Ter irmão mais velho no bairro Jurema era ter guarda-costas, e o Elias era o melhor guarda-costas que eu poderia ter. A gente brincava de tudo que não custava dinheiro, porque dinheiro era coisa que a gente não tinha para gastar com diversão. Peão de madeira que o meu pai fazia com canivete e pintava com tinta de urucum. Boneca de espiga de milho que a minha mãe vestia com retalho de pano de saco de farinha. Peteca de palha de bananeira. Amarelinha riscada no chão de terra com pedaço de carvão. Esconde-esconde entre as casas do bairro, correndo descalço na lama quando chovia, sentindo o barro gelado entre os dedos do pé. A vida era simples, era dura, era apertada de dinheiro e de espaço, mas tinha uma coisa que eu só fui entender o valor muitos anos depois: segurança. Dentro daquela casinha de adobe, com o chão de terra, o telhado furado e a lamparina fraca, eu me sentia segura. Porque meu pai estava ali, minha mãe estava ali, meu irmão estava ali. E quando a gente tem as pessoas certas por perto, até a miséria fica mais suportável. Na escola, eu era esforçada. Não era a mais inteligente da turma, mas era teimosa. Sentava na primeira fileira, perto da mesa da professora Dona Amélia, e prestava atenção em cada palavra que ela dizia. Copiava tudo no caderno com aquela letra redondinha que eu fazia questão de deixar bonita, caprichada, porque meu caderno era o único luxo que eu tinha e eu tratava ele como se fosse de ouro. Minha mãe comprava um caderno por semestre e eu precisava fazer render. Escrevia pequenininho, perto das margens, aproveitando cada centímetro de papel. Quando o caderno acabava antes do tempo, eu escrevia no verso das folhas, na contracapa, em qualquer pedacinho de papel que eu encontrasse. Dona Amélia me elogiava. Rosalina, você tem letra de professora. E eu sonhava em ser professora um dia. Sonhava em ter uma sala de aula, um quadro verde, giz branco, e ensinar as crianças do Jurema a ler e escrever. Sonho de menina pobre. Sonho bonito que a vida não deixou realizar. A comida da nossa casa era simples, mas sustentava. Feijão com farinha todo dia, que é o prato de toda a família pobre do sertão baiano. Feijão grosso, caldo escuro, cozido no fogão de lenha com um pedaço de toucinho quando tinha, com um osso de boi quando não tinha, e com nada além de sal quando nem osso tinha. Acompanhava com farinha de mandioca e, às vezes, um ovo frito, que era luxo. Nos domingos, quando meu pai trazia o pagamento da semana, minha mãe fazia uma galinha caipira com quiabo, que era a coisa mais gostosa que eu já comi na vida inteira. A galinha era do quintal mesmo, criada a milho e farelo, gorda, amarela, cheirosa. Minha mãe temperava com alho, cebola, coloral e cozinhava no fogão de lenha devagar, devagar, até a carne soltar do osso. O quiabo cortadinho em roda, refogado no azeite de dendê quando tinha, no óleo de soja quando não tinha. O cheiro tomava conta da rua inteira, e os vizinhos já sabiam. Dona Teresa tá fazendo galinha. Até hoje, meus queridos, quando eu sinto cheiro de galinha com quiabo, eu volto para aquela cozinha escura, com a lamparina acesa na parede de barro, minha mãe mexendo a panela com a colher de pau,
meu pai sentado no banquinho, esperando o prato com aquele sorriso calmo de homem satisfeito. Saudade boa, saudade que aquece o peito. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Caiu de um andaime numa obra no centro de Conquista. Quebrou as costas. Levaram ele para o hospital público, o único que pobre podia ir. Ficou 3 dias numa maca no corredor, sem cirurgia, sem tratamento adequado, com dor que fazia ele gemer a noite inteira. No 4º dia, não aguentou. Morreu no corredor do hospital, sem médico do lado, sem despedida. Pobre morre assim nesse país, meus queridos. Morre porque o dinheiro acaba antes da vida. Morre porque o hospital público trata pobre como número. Morre invisível. Minha mãe ficou viúva com 38 anos e 2 filhos para criar sozinha. A vida que já era dura ficou insuportável. O dinheiro que o meu pai trazia, por pouco que fosse, fazia falta. A comida diminuiu, a roupa encurtou, o sapato furou e não teve dinheiro para comprar outro. O Elias largou a escola com 17 anos e foi trabalhar de ajudante de pedreiro na mesma obra onde o pai tinha caído. Tinha raiva, tinha medo, mas foi. Porque precisava. E eu continuei na escola mais 1 ano. Até que minha mãe não aguentou mais, e eu precisei sair também para ir trabalhar de empregada doméstica na casa de Dona Elza, uma senhora rica do centro que precisava de alguém para limpar, lavar, cozinhar, passar. Eu tinha 16 anos quando comecei a trabalhar na casa de Dona Elza, e foi ali que minha infância acabou de vez. Infância de pobre acaba cedo, meus queridos. A gente não tem o luxo de ser criança por muito tempo. A gente cresce na marra, na necessidade, na obrigação de ajudar a botar comida na mesa. E eu cresci. Cresci esfregando o chão de gente rica, lavando louça fina que custava mais que o meu salário de 1 mês, passando roupa engomada de patroa que tinha tudo que a minha mãe nunca teve. E sonhando, de noite, na minha cama de palha, com uma vida que fosse um pouquinho menos pesada. Só um pouquinho. Quando eu completei 18 anos, eu já trabalhava em 2 casas. De manhã na Dona Elza, de tarde na casa do Dr. Sampaio, que era advogado e morava num casarão bonito perto da praça principal. A rotina era brutal. Acordava às 5 da manhã, no escuro total, tomava um café preto sem açúcar porque açúcar era caro demais para desperdiçar no dia a dia. Mastigava um pedaço de cuscuz frio que tinha sobrado da véspera e saía de casa caminhando no sereno até o centro. Chegava na Dona Elza às 6 em ponto e começava. Varrer, passar pano, esfregar banheiro, lavar roupa, estender no varal, fazer almoço, servir, lavar louça, arrumar tudo. Às 1 da tarde, saía correndo para a casa do Dr. Sampaio e fazia tudo de novo. Voltava para casa às 7 da noite com os pés inchados dentro dos chinelos de dedo, as costas doendo de um jeito que parecia que alguém tinha enfiado faca entre as costelas, e os braços pesados de tanta roupa torcida. Mas trazia dinheiro. Pouco, mas trazia. E cada centavo ia para a mesa da minha mãe. Foi nessa época, meus queridos, que eu conheci o Amaro. Amaro da Silva, 25 anos, caminhoneiro. Homem bonito de rosto, sorriso largo, conversa boa, cabelo ondulado, pele morena queimada de sol de estrada. Ele parava no bar da esquina do bairro Jurema quando passava por Conquista com o caminhão. Me viu uma vez passando na rua. Me viu 2. Na terceira vez, gritou do bar: "Moça, como é teu nome?" Eu fingi que não ouvi. Na 4ª vez, ele veio até mim com uma flor de plástico que tinha comprado no posto de gasolina e disse: "Moça, essa flor é bonita, mas não é tão bonita quanto tu." E eu, boba como toda moça de 18 anos que nunca recebeu elogio de homem, dei meu nome, dei meu sorriso e dei meu coração. Em 3 meses, a gente estava junto. Não casamos no papel, não casamos na igreja. Juntamos. Do jeito que pobre junta, sem festa, sem aliança, sem luxo. Só amor, promessa e ilusão. O Amaro ficava em Conquista 1 semana, 2, e depois ia embora na estrada. Voltava, ficava mais um tempo, ia embora de novo. Vida de caminhoneiro é assim, meus queridos. A estrada é a casa, e a casa é só parada. Eu entendia. Ou achava que entendia.
Na verdade, eu não entendia nada. Eu só estava feliz demais para questionar, feliz demais para desconfiar. Em 1979, com 22 anos, eu engravidei. Quando contei para o Amaro, ele encheu os olhos de água, me abraçou apertado e disse: "Vou ficar, Rosalina. Vou cuidar de você e do nosso menino." Ficou 3 meses. Ajudou com as despesas, pintou o quartinho do bebê de azul com tinta barata, que descascou na primeira chuva, comprou um berço de segunda mão na feira. Depois, a estrada chamou. E dessa vez, o Amaro não voltou. Sumiu. Sumiu como fumaça de escapamento de caminhão velho. Nunca mais mandou notícia. Nunca mandou dinheiro. Nunca mandou nenhum recado por outro caminhoneiro. Simplesmente deixou de existir. Como se eu e o bebê na minha barriga fossemos um sonho que ele resolveu esquecer. Eu fiquei arrasada, mas não tive tempo de ficar triste por muito tempo. Barriga cresce, conta chega, vida não para porque homem vai embora. Trabalhei até o 8º mês de gravidez, com aquela barriga enorme encostando na pia da cozinha da Dona Elza, os pés inchados que mal cabiam no chinelo, as costas gritando de dor. Dona Elza, para dar o crédito que ela merece, me deixou trabalhar sentada quando podia. Me dava comida boa, fruta, leite. "Come, Rosalina, tu tá comendo por 2. E eu comia. Comia e chorava escondido no banheiro da patroa, sentada no vaso sanitário com a porta trancada, chorando baixinho para ninguém ouvir. O Renato nasceu em novembro de 1979. Nasceu no Hospital Público de Conquista, parto normal, 7 horas de trabalho de parto. Quando a enfermeira colocou aquele menino enrugadinho nos meus braços, eu chorei. Chorei de alegria, de medo, de cansaço, de amor, de tudo junto. Olhei para aquele bebezinho com os olhinhos fechados e os dedinhos apertando o meu dedo indicador, e fiz uma promessa silenciosa. "Eu vou fazer tudo por você, meu filho, tudo, nem que eu tenha que trabalhar até cair." E fiz. Trabalhei até cair muitas vezes, literalmente. Teve dia que eu cheguei em casa tão cansada que as pernas dobraram na porta e eu caí sentada no chão com o Renato no colo, sem força nem para levantar. Criei o Renato sozinha, sem pai, sem pensão, sem Bolsa Família que na época não existia, sem ajuda de governo nenhuma. Minha mãe ajudava quando podia, mas ela mesma já estava doente dos pulmões de tanto lavar roupa no sereno. Eu levava o Renato comigo para o trabalho porque não tinha com quem deixar. Ele ficava no quintal das patroas, brincando com terra, com pedra, com graveto, com formiga, enquanto eu esfregava chão lá dentro. As patroas reclamavam: "Rosalina, não pode trazer menino para o trabalho. Isso é falta de profissionalismo." E eu, com todo o respeito que empregada doméstica aprende a ter desde cedo, mas com a firmeza que mãe solteira desenvolve por necessidade, respondia: "Dona, ou vem o menino ou não vem a empregada. A senhora escolhe." E escolheram a empregada com o menino. Porque empregada boa que limpa direito e não rouba é mais difícil de encontrar do que desculpa para reclamar. O Renato cresceu bom, meus queridos. E quando eu digo bom de verdade. Menino quieto, obediente, educado. Dizia bom dia, boa noite, obrigado e com licença, sem ninguém precisar mandar. Não dava trabalho na escola, não brigava com colega, não respondia para professor. Na escola, sentava quieto, fazia a tarefa, tirava nota razoável. Não era gênio, mas era esforçado. Em casa, ajudava desde cedo. Com 8 anos, já varria o quintal inteirinho sem eu pedir. Com 10, já fazia café para mim de manhã. Café forte que ele punha na caneca e trazia na cama. "Bom dia, mãe." Fiz café. Com 12, ia na feira sozinho, com a lista escrita no pedaço de caderno e o dinheiro contado na mão, centavo por centavo, e voltava com tudo certinho, sem faltar 1 grão de feijão, sem sobrar 1 centavo. Menino de confiança, menino honesto, menino que eu olhava com orgulho e pensava: esse aí vai ser alguém. Esse aí não vai precisar esfregar chão de patroa como a mãe dele. Quando o Renato fez 15 anos, arrumou trabalho de ajudante numa oficina mecânica no centro de Conquista. O dono, seu Astério, era um homem sério que gostou da disposição do menino
E deu a chance. O Renato ganhava pouco, mas cada centavo trazia para casa. Todo sábado, fim do dia, ele lavava as mãos cheias de graxa, botava a camisa limpa, vinha até a cozinha onde eu estava arrumando a janta e colocava o dinheiro na minha mão aberta. É para a senhora, mãe, para a senhora comprar o que precisar. E eu apertava aquele dinheirinho suado contra o peito e agradecia a Deus por ter me dado um filho assim. Eu guardava uma parte para emergência e usava o resto para material de escola dele. Queria que ele estudasse, queria que ele tivesse diploma, queria que ele fosse mais longe que eu fui. Quando fez 18, o Renato foi promovido a mecânico. Seu Astério reconheceu o talento dele, a dedicação, e colocou ele debaixo do carro de verdade, fazendo serviço pesado. O salário melhorou. A vida respirou. Eu finalmente consegui largar o segundo emprego na casa do Dr. Sampaio e ficar só na Dona Elza. Os pés desincharam um pouquinho. As costas doíam um pouquinho menos. E a gente se mudou para uma casa maior, 2 quartos, no bairro Recreio, com quintal de terra e um pé de goiaba no canto. O Renato, no primeiro fim de semana na casa nova, plantou um pé de manga no quintal. Cavou o buraco com as próprias mãos, colocou a muda com cuidado, regou e disse: "Para a senhora fazer suco, mãe. Manga com leite, do jeito que a senhora gosta." O pé cresceu, deu fruto, dei suco. E por uns anos, meus queridos, a vida foi boa. Eu sentava na varanda de tardezinha, tomava meu café, olhava para o meu filho lavando o carro de um cliente na calçada e pensava: valeu a pena. Cada chão esfregado, cada roupa lavada, cada lágrima no banheiro da patroa. Valeu a pena. Meu filho era um homem bom. Em 1998, eu conheci o Geraldo Barbosa de Almeida, motorista de ônibus urbano em Conquista. Viúvo, sem filhos, 52 anos, 10 anos mais velho que eu. Homem sério, calado, de mão pesada para o trabalho e coração mole para a mulher. A gente se conheceu de todos os lugares no ponto de ônibus. Eu esperando condução para ir para o trabalho e ele dirigindo o ônibus. Todo santo dia ele me cumprimentava com um acenar de cabeça quando eu subia. E eu acenava de volta, sem pensar em nada além de educação. Até o dia em que ele parou o ônibus fora do ponto, abriu a porta, olhou para mim com aquele sorriso tímido de homem que não sabe cortejar e disse: "Moça, esse ônibus vai para onde a senhora quiser ir." E eu ri. Ri de verdade, com vontade, com o corpo inteiro. Fazia anos que eu não ria assim. Anos. E naquele riso, meus queridos, começou o melhor capítulo da minha vida. Um capítulo que durou pouco, mas que foi bonito demais. Casamos em 2000, no civil, cerimônia simples no cartório do centro, com o Renato de testemunha e o Elias de padrinho. Depois fomos todos almoçar num restaurante simples perto da rodoviária. Comemos feijão tropeiro com arroz e carne de sol, tomamos guaraná e foi o almoço mais feliz da minha vida. O Geraldo era tudo que o Amaro não foi. Não bebia, não fumava, não levantava a voz. Trazia o salário para casa certinho, todo mês. Me ajudava na cozinha sem eu pedir. Lavava louça no domingo, estendia roupa no varal quando eu estava cansada. Sentava comigo na varanda de noite para tomar café e conversar sobre o dia, sobre a vida, sobre os planos. Pela primeira vez, meus queridos, eu tive um companheiro de verdade. Alguém que dividia comigo não só a casa, mas o peso de viver. O peso de criar filho, o peso de ser pobre num país que não perdoa pobre. Em 2004, a Milena nasceu. Eu tinha 47 anos. Gravidez tardia, arriscada, que o médico desaconselhou e que eu quase perdi 2 vezes. Mas Deus quis. A Milena nasceu de cesárea no hospital regional, saudável, chorando alto, 4 quilos, com aquele cabelinho cacheado escuro que ela tem até hoje. O Geraldo, meus queridos, chorou quando segurou ela pela primeira vez. Chorou como um homem que nunca teve filho e de repente tem uma princesa nos braços. Ele ficou tão emocionado que as mãos tremiam e a enfermeira precisou ajudar ele a segurar. Eu olhei para aquela cena, deitada na maca ainda zonza da anestesia, e pensei: agora sim, agora tá completo. Agora a vida tá do jeito que deveria ser.
O Renato, que nessa época já tinha 25 anos, pegou a irmã no colo no hospital e disse: "Pode ficar tranquila, mãe, eu cuido dela." E cuidou. Por um tempo, cuidou. Brincava com a Milena, levava no parquinho do bairro, comprava boneca barata com o dinheiro dele na lojinha da esquina. Era irmão bom, carinhoso, protetor, tudo bonito. Mas já nessa época, meus queridos, o Renato estava mudando. Eu não queria ver, mas estava. As mudanças foram lentas, como tudo que apodrece. Apodrece de dentro para fora, devagar, sem barulho, até que um dia o cheiro aparece e já é tarde demais. Em 1999, um colega da oficina, o Djalma, apresentou o Renato para uma turma que saía de noite. Bar, festa, diversão de rua. O Renato nunca tinha sido de sair. Era caseiro, ia da oficina para casa e da casa para a oficina. Mas o Djalma era falante, engraçado, desses que convencem pedra a virar areia. E o Renato era rapaz sozinho, sem pai, que nunca teve grupo de amigo, que cresceu na sombra da mãe e nunca aprendeu a dizer não para quem oferecia companhia. Aceitou. Primeiro foi a cerveja. Voltava tarde, cheirando álcool, mas ainda educado. "Desculpa a hora, mãe." Eu brigava, reclamava, fazia cara feia, mas relevava. Rapaz de 20 anos bebe cerveja, faz parte da vida. Depois veio outra coisa mais pesada. Eu via o Renato com o nariz vermelho, agitado, falando rápido demais, gesticulando, com os olhos brilhando de um jeito que não era normal. Achava que era gripe, alergia, sei lá. Ele dizia que era sinusite. E eu acreditei. Porque mãe acredita no filho. Mãe acredita mesmo quando a mentira está escancarada na cara dela, gritando. Mãe se agarra na explicação mais confortável e segue em frente, porque aceitar a verdade dói demais. E depois, meus queridos, veio a pior de todas. A que destrói gente. A que come a alma de dentro para fora como cupim come madeira. Quando essa chegou, o Renato que eu criei morreu. Morreu de pé, com o corpo ainda andando, mas morreu. A pessoa que era ele se apagou como lamparina sem querosene. O que ficou era um estranho com o rosto do meu filho. Um estranho de olho fundo, rosto chupado, dentes estragados, corpo magro de dar dó, que entrava em casa de madrugada chutando porta e gritando: "Cadê dinheiro, velha? Cadê dinheiro?" Um estranho que não reconhecia limite, não respeitava a hora, não sentia vergonha. Ele me roubava. Primeiro o dinheiro da bolsa, que eu escondia debaixo do colchão e ele achava. Depois, os eletrodomésticos. Vendeu a TV, vendeu o ventilador, vendeu o liquidificador, vendeu o rádio. Depois, as minhas coisas pessoais, a aliança que o Geraldo me deu no casamento, o brinco de ouro que era herança da minha mãe, o cordão com crucifixo que eu usava desde os 15 anos. Tudo vendido. Tudo virou fumaça. Tudo alimentou o monstro. Eu tentei internar 3 vezes. Na primeira, ele ficou 15 dias numa clínica de recuperação e fugiu pulando o muro. Na segunda, ficou 8 dias e fugiu pela janela do banheiro. Na terceira, nem chegou na clínica. Quebrou o vidro do carro que estava levando ele e pulou em movimento na estrada. Eu tentei botar para fora de casa. Troquei a fechadura. Ele arrombou a porta de madrugada com um chute. Troquei de novo. Arrombou de novo. Chamei a polícia. A polícia veio, levou ele, registrou a ocorrência e foi embora. No dia seguinte ele estava de volta, sentado na varanda, como se nada tivesse acontecido. Porque a polícia tira e vai embora, meus queridos. E o problema volta. O problema sempre volta. O Geraldo sofria com tudo isso em silêncio. Nunca gritou com o Renato, nunca levantou a mão, nunca ofendeu. Mas eu via o peso nos ombros dele. Via ele sentado na varanda de noite, calado, com o café esfriando na mão, olhando para o escuro. Via ele envelhecer 10 anos em 2. Em 2012, o Geraldo teve um infarto fulminante. Caiu no banheiro de manhã cedo, quando estava se arrumando para o trabalho. Eu ouvi o barulho e corri. Ele estava no chão, de olho aberto, respiração cortada. Chamei a ambulância. A ambulância demorou 20 minutos para chegar.
No caminho do hospital, o coração dele parou. Tinha 62 anos. Morreu como viveu, calado, sem incomodar ninguém. Eu perdi meu companheiro, meu amigo, meu porto seguro, a única pessoa que fazia eu sentir que não estava sozinha no mundo. E fiquei, sozinha com a Milena e com o Renato, com uma filha para proteger e com um filho que eu não conseguia mais salvar. Depois que o Geraldo morreu, tudo piorou de um jeito que eu não achava possível. Porque quando o Geraldo estava vivo, o Renato ainda tinha um fio de respeito. Fino, quase invisível, mas existia. Ele não gritava na frente do Geraldo. Não quebrava coisa na frente do Geraldo. Não fazia o que fazia quando o Geraldo estava em casa. Mas quando o Geraldo se foi, esse fio arrebentou. E o que veio foi um inferno que durou anos. Ele passava dias fora de casa. Sumia nas ruas, nos becos, nos lugares que eu não quero imaginar. Quando voltava, voltava destruído. Mais magro, mais sujo, mais agressivo, mais perigoso. Entrava chutando porta, derrubando o que encontrasse, xingando. Me chamava de nomes que filho não diz pra mãe nem no pior momento. Velha quase morta, era o mais leve. Tinha palavras piores, muito piores. Palavras que cortam por dentro e não cicatrizam. Palavras que não vêm de raiva. Vêm de um buraco escuro que o vício cava dentro da pessoa. Um buraco tão fundo que não sobra nada de humano lá dentro. A Milena via tudo. Ouvia tudo. Sentia tudo. Aquela casa que um dia foi lar, virou campo de guerra. E a minha filha, que era uma jovem alegre, comunicativa, que adorava desenhar nos cadernos, que ria fácil, que cantarolava enquanto arrumava o quarto, começou a mudar. Foi aos poucos. Primeiro parou de desenhar, depois parou de cantar, depois parou de falar. Ficava trancada no quarto, porta fechada, e só saía para comer e ir para a escola. Quando saía, andava de cabeça baixa, braço cruzado na frente do corpo, olho fixo no chão. Não olhava para ninguém. Não sorria para ninguém. Era como se tivesse construído um muro invisível ao redor do próprio corpo e não deixasse ninguém se aproximar. Eu achei que era medo do irmão. A situação dentro de casa era apavorante. Qualquer pessoa teria medo. Eu abraçava a Milena e dizia: "Filha, a mãe tá aqui. Ninguém vai te machucar." Ela me olhava quando eu dizia isso. Me olhava de um jeito que eu não entendia na hora. Um olhar de quem quer falar e não consegue. Um olhar de quem carrega uma coisa pesada demais para aguentar sozinha. Eu vi aquele olhar. Senti um arrepio. Senti que tinha alguma coisa ali que eu não estava vendo. Mas joguei pro canto da cabeça, porque a explicação do medo era suficiente. E quando a gente encontra uma explicação suficiente, a gente se agarra nela com as duas mãos para não ter que ir fundo no que realmente está acontecendo. Porque ir fundo dói. Ir fundo obriga a enxergar. E enxergar obriga a agir. E agir assusta. Um dia, a professora me chamou na escola. Sentou comigo numa salinha reservada, fechou a porta e disse com voz baixa: "Dona Rosalina, a Milena tá muito diferente. Não participa da aula, não conversa com os colegas, não come o lanche. E tem uma coisa que me preocupa. Ela tá usando roupa comprida em dia de calor forte. Manga comprida, calça jeans, em Conquista, com 38 graus. A senhora sabe de alguma coisa?" Roupa comprida. Calor de rachar. E minha filha coberta da cabeça aos pés. Eu engoli em seco e disse que era estilo, coisa de jovem. A professora me olhou com aquele olhar de quem não acreditou, mas não insistiu. Eu voltei para casa com o coração apertado e chamei a Milena. "Filha, por que tu tá usando manga comprida com esse calor?" "Tô com frio, mãe." "Em Conquista? Com 38 graus?" "Tô com frio." Eu peguei o braço dela. Devagar, com cuidado, como quem pega uma coisa frágil que pode quebrar. Puxei a manga para cima e vi. Marcas, arranhões no antebraço, feitos por ela mesma. Autolesão. Minha filha estava se machucando, se arranhando, se punindo por alguma coisa que eu não sabia o que era. "Milena, quem fez isso?" "Eu mesma, mãe." "Por quê?" Silêncio.
Aquele silêncio que é mais alto que qualquer grito, que preenche o quarto inteiro, que aperta o peito até não caber mais ar. Eu não posso falar, mãe. Pode sim, filha. Fala pra mãe. Eu não posso. E chorou. Chorou daquele jeito que parte uma mãe no meio. Chorou encolhida na cama, abraçando o próprio corpo, tremendo como se tivesse febre. Eu abracei, apertei forte e senti que ela estava gelada. Gelada, em conquista, no meio do calor, e minha filha gelada como pedra de rio. Eu não forcei naquela noite. Não consegui. A dor dela era tão grande que eu senti que se eu forçasse, alguma coisa ia quebrar dentro dela que não teria conserto. Levei a Milena numa psicóloga do CRIAS na semana seguinte. A psicóloga atendeu uma vez, duas, três. Na terceira sessão, me chamou numa sala separada. Fechou a porta, me pediu para sentar. E disse, com uma voz que tentava ser profissional, mas que eu vi tremer: Dona Rosalina, a Milena me relatou situações muito graves, situações que envolvem invasão do espaço pessoal dela durante a noite. Envolvendo alguém da própria família, não é violência física do tipo que a senhora imagina. É de outra natureza. Outra natureza. 2 palavras. As 2 palavras mais destruidoras que uma mãe pode ouvir quando se fala de alguém da família e da própria filha. Eu saí daquele CRIAS como zumbi. O mundo girava. As pernas andavam no automático. Os olhos viam, mas não enxergavam. O cérebro processava, mas não aceitava. Outra natureza. Meu filho. Minha filha. Eu andei pelas ruas de Conquista sem saber para onde ia. Passei pela praça, pela igreja, pelo mercado. Sentei num banco na calçada e fiquei ali, parada, olhando para o nada, por um tempo que eu não sei calcular. Podia ter sido meia hora. Podia ter sido 3 horas. O tempo parou de existir. O mundo parou de fazer sentido. Quando cheguei em casa, o Renato não estava, sumido na rua, como sempre. A Milena estava na escola. Eu estava sozinha. Fui no quarto dele. Aquele quarto que fedia a sujeira, a suor velho, a químico. Revirei tudo. Debaixo do colchão, dentro do guarda-roupa podre, atrás do móvel quebrado. Procurando algo que confirmasse ou que negasse o que a psicóloga disse. Algo que me mostrasse que era mentira, que tinha sido um engano, que meu filho, apesar de tudo que o vício fez com ele, não era capaz daquilo. Mas eu encontrei. Encontrei uma coisa que não vou descrever com detalhes, porque não precisa, e porque certas coisas não precisam de descrição para serem entendidas. O que eu encontrei confirmou cada palavra da psicóloga. Confirmou que meu filho, o menino que eu amamentei cantando, que fazia café para mim, que plantou manga no quintal, estava fazendo com a minha filha coisas que não têm nome. Coisas que me tiraram o chão, que me tiraram o ar, que me tiraram a razão. Eu fiquei sentada no chão daquele quarto imundo, com as provas na mão, olhando para o nada, por um tempo que eu não consigo medir. O mundo tinha acabado. O mundo que eu conhecia, o mundo onde meu filho era problemático, mas não era monstro, esse mundo desmoronou como parede de adobe em chuva forte. E no lugar dele ficou um vazio escuro, gelado, sem fundo. E naquele vazio, uma pergunta. O que eu encontrei era o que ele já fazia. E o que ele ainda ia fazer. As semanas que se seguiram, meus queridos, foram as mais escuras da minha vida inteira. Mais escuras que a pobreza da infância. Mais escuras que a solidão de mãe solteira. Mais escuras que o luto do Geraldo. Porque pobreza, solidão e luto são dores que o tempo ameniza. Mas saber o que eu sabia e não conseguir parar era uma dor que crescia cada dia, cada hora, cada minuto. Eu andava pela casa como fantasma. Cozinhava no automático, limpava no automático, costurava no automático. Por fora, a dona Rosalina de sempre, firme, calada, funcionando. Por dentro, um prédio desmoronando em câmera lenta. Porque eu sabia. Sabia o que acontecia naquela casa quando eu dormia. Sabia o que meu filho era. E não sabia como parar. Pensei em ir na polícia. Pensei muitas vezes. Fiquei horas sentada na cozinha, de madrugada, olhando para o telefone na parede, pensando em discar o número da delegacia.
Mas a polícia já tinha vindo 10 vezes por causa das quebradeiras e das ameaças, e 10 vezes o Renato tinha voltado. A polícia vem, registra, leva e vai embora. E o problema volta. Sempre volta. A porta não tem grade que segure quem é determinado a entrar. Pensei no conselho tutelar, mas o CREAS já tinha acionado, e o processo leva tempo. Audiência, relatório, perícia, avaliação, semanas, meses. E enquanto o processo andava devagar, o perigo andava rápido. O perigo morava dentro da minha casa, dormia no quarto ao lado da minha filha, e não tinha prazo para agir. Pensei em mudar de cidade, pegar a Milena, pegar uma mala e sumir. Ir para qualquer lugar. Mas para onde? Com que dinheiro? Minha aposentadoria mal pagava o aluguel. Eu não tinha família fora de Conquista, não tinha amigo em outra cidade, não tinha nada. E se eu fugisse e ele me encontrasse? Viciado encontra. Viciado é persistente quando quer. Viciado não desiste. Cada noite era um tormento. Eu deitava na minha cama e ficava de olho aberto, ouvido colado na parede, coração disparado. Cada barulho me levantava num pulo. Cada rangido de porta me gelava. Cada passo no corredor fazia meu sangue virar gelo. Eu dormia, quando dormia, com uma faca debaixo do travesseiro. Não para usar nele, para me sentir menos indefesa, menos impotente. Porque impotência é a pior sensação que existe, meus queridos. Pior que dor, pior que medo, pior que raiva. Saber que alguém que você ama está em perigo, saber quem é o perigo, e não conseguir parar. Isso destrói uma pessoa por dentro. Destrói devagar, como ferrugem come ferro. Eu coloquei um trinco novo na porta do quarto da Milena. Trinco de ferro, grosso, resistente. Mas eu sabia que trinco só atrasa. Não impede. Quem quer entrar, entra. Eu ficava a noite inteira acordada, ouvindo, rezando, implorando a Deus para que aquela noite não fosse a noite em que o trinco não fosse suficiente. Numa madrugada, eu ouvi passos no corredor. Passos arrastados de quem não está no controle do próprio corpo. Abri a porta do meu quarto uma fresta. E vi. Vi a silhueta dele parada na frente da porta da Milena. Parada no escuro, a mão encostando na maçaneta. Testando. Girando devagar. Encontrando resistência do trinco. E ficando ali. Parado. Respirando pesado. Balançando o corpo de um lado para o outro. Eu segurava a faca debaixo do travesseiro com tanta força que meus dedos ficaram brancos. O coração batia tão alto que eu tinha certeza que ele ia ouvir. Depois de uns segundos que pareceram horas, ele virou e foi para o quarto dele. Eu fiquei sentada na cama, tremendo, chorando em silêncio, o resto da noite inteira, sem dormir, sem piscar. Na manhã seguinte, com olheiras que pareciam pintadas de roxo, fui no CREAS de novo. Contei o que vi, contei tudo, pedi proteção, pedi que fizessem alguma coisa, que tirassem ele de casa, que prendessem, que internassem à força, que fizessem qualquer coisa. A assistente social me olhou com aquele olhar cansado de quem lida com dezenas de casos iguais toda semana e disse: Dona Rosalina, a gente vai abrir protocolo, vai acionar o conselho tutelar. Vai solicitar medida protetiva, mas a senhora precisa entender que o processo tem etapas e leva tempo. 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 A palavra mais cruel que existe quando sua filha está em perigo a cada noite. Eu voltei para casa naquele dia sem esperança, sem direção, sem saber o que fazer. A fé que me sustentou a vida inteira estava rachando. Eu rezava e não sentia nada. Pedia a Deus e não ouvia resposta. Olhava para o crucifixo na parede da cozinha e perguntava: Senhor, o que eu faço? Me mostra o caminho, me dá uma saída, porque eu não estou aguentando mais. E naquela mesma noite, o Renato voltou para casa. Voltou num estado que eu nunca tinha visto antes, os olhos completamente vidrados, sem vida, sem consciência. O corpo tremendo. A boca seca e rachada. O cheiro daquele veneno impregnando o corpo dele como o perfume do inferno.
Entrou chutando a porta da cozinha com tanta força que a fechadura arrancou do batente. Gritou: "Cadê comida? Tô com fome, velha desgraçada." Eu, com as mãos tremendo, fiz um prato. Arroz, feijão, ovo frito. Coloquei na mesa, ele sentou. Comeu com as mãos, sem garfo, sem faca, enfiando os dedos sujos no arroz, no feijão, lambendo os dedos, arrotando alto. Comida caindo na mesa, no chão, na roupa. Eu fiquei em pé, encostada na parede da cozinha, olhando, calada, segurando o choro, segurando a raiva, segurando tudo. E enquanto comia, ele falou. Falou coisas, meus queridos. Coisas que eu não vou repetir porque não precisa, e porque certas palavras não merecem ser ditas de novo. Ele sabia que eu sabia. Sabia que eu tinha mexido nas coisas dele. Sabia que eu tinha ido no CREAS. E não estava com medo. Estava debochando, rindo. Com aquele riso de quem perdeu toda a humanidade e acha graça do sofrimento alheio. Achou, né, velha? E vai fazer o quê? Chamar a polícia? A polícia já veio 10 vezes e eu tô aqui. Tu não pode fazer nada. Nada. E depois disse a frase que eu vou levar comigo até o último dia da minha vida. A frase que acendeu dentro de mim uma coisa que não era raiva, não era ódio, era certeza. Uma certeza fria, limpa, absoluta, de quem sabe exatamente o que precisa fazer. Ele disse que ia fazer o que queria com quem queria naquela casa, que ninguém ia impedir, que era questão de dias, e usou uma palavra para se referir à minha filha que nenhum ser humano deveria usar. Uma palavra que transformava minha filha em objeto, em propriedade, em coisa. Eu olhei para o meu filho, para o menino que plantou manga no quintal, para o menino que trazia dinheiro da oficina, para o menino que fazia café para mim de manhã, e entendi, com uma clareza que nunca tive antes e nunca mais tive depois. Aquele menino não existia mais. Morreu. O que sobrou era um perigo real, concreto, imediato, que nenhuma polícia, nenhum conselho, nenhum juiz, nenhum processo ia parar a tempo. O tempo do processo era de meses. O tempo do perigo era de dias, e minha filha não tinha meses, tinha dias, talvez horas. Ele terminou de comer, levantou, cambaleou até o quarto, caiu na cama. Em 10 minutos estava roncando. O veneno derruba assim. O corpo desliga como um interruptor de luz. Apaga de uma vez. Eu fiquei sentada na cozinha, na mesma cadeira de sempre, olhando para o prato sujo na mesa, olhando para a porta do quarto da Milena, trancada com o trinco de ferro, olhando para a porta do quarto dele, aberta, ele roncando lá dentro. E pensei com aquela clareza gelada de quem já decidiu, sem raiva, sem choro, sem tremor, uma clareza de cristal. Se eu não fizesse nada, ele ia cumprir o que disse. Essa semana. A polícia não ia chegar a tempo. O conselho não ia agir a tempo. O processo não ia andar a tempo. E minha filha ia pagar o preço da demora com o corpo e com a alma. Se eu fizesse, minha filha estaria segura. E eu estaria presa. Não pensei mais que 5 minutos. 5 minutos de clareza gelada. Depois levantei. Fui no barracão dos fundos, onde eu guardava as coisas de limpeza. Peguei o que precisava pegar. Voltei para dentro da casa. Entrei no quarto dele. Ele dormia de barriga para cima, roncando, boca aberta. O mesmo rosto do menino que eu ninei cantando. O mesmo rosto que 1 hora antes disse aquelas palavras sobre minha filha. Eu olhei para o meu filho adormecido. E disse baixo, tão baixo que só Deus ouviu. Eu te dei a vida, meu filho, e eu não me arrependo, mas eu não vou deixar você tirar a vida da sua irmã. E fiz o que fiz. Não vou descrever. Não precisa. Vocês entendem. O que importa é que eu tomei a decisão mais terrível que uma mãe pode tomar. A decisão de proteger uma filha tirando o outro filho. E eu fiz olhando nos olhos do destino, sabendo que não tinha volta. Sabendo que a partir daquele momento, a minha vida seria dividida em antes e depois. E o depois incluía cadeia, julgamento, condenação. E eu aceitei. Aceitei tudo, porque do outro lado da balança estava a vida da Milena. E a vida da Milena pesava mais que qualquer coisa.
Quando acabou, eu fui no quarto da Milena. Abri a porta. Peguei ela pela mão. Milena, vem comigo, agora. Não olha para trás, vem. Ela veio, sem perguntar, sem questionar. Saímos pela porta da frente. Atravessamos a rua. Eu bati na porta da vizinha Dona Fátima, bati forte, 3 vezes. Fátima abriu a porta de camisola, assustada, e viu. Eu, com a Milena agarrada no meu braço e atrás de nós, a fumaça saindo pela janela da minha casa. Fátima, liga pro socorro. Aconteceu uma coisa na minha casa. Fátima olhou para mim, olhou para a fumaça, olhou para Milena e entendeu. Não sei o que ela entendeu exatamente naquele momento, mas entendeu o suficiente. Pegou o telefone e ligou. Eu sentei na calçada da casa da Fátima, com a Milena no colo, a menina tremendo, eu segurando, sem tremer, sem chorar, segurando firme, como segurei minha vida inteira, como mãe segura. O que veio depois, meus queridos, foi o preço. Todo ato tem preço. E eu sabia o preço do meu antes de agir. Sabia e aceitei, de olhos abertos. A polícia chegou, os bombeiros chegaram. O quarto do Renato estava destruído, e o Renato não estava mais. O delegado me perguntou o que aconteceu, e eu disse a verdade. Olhei nos olhos dele e disse: eu fiz. Fiz porque meu filho ia destruir minha filha, e ninguém ia parar ele a tempo. Não menti. Não inventei acidente. Não inventei história. Contei o que encontrei no quarto dele. Contei o que a psicóloga disse. Contei o que ele disse na mesa de jantar. Contei tudo, porque eu não tinha vergonha do que fiz. Tinha dor. Tinha luto pelo menino que ele foi um dia. Mas vergonha não. Vergonha nenhuma. Fui presa em flagrante. A tipificação foi pesada. A forma como aconteceu agravava tudo aos olhos da lei. Fui levada para o Conjunto Penal de Vitória da Conquista, cela feminina. 8 mulheres, chão de cimento duro e gelado, colchão fino que fedia a mofo, banheiro no canto sem porta, comida que parecia lavagem de porco, calor de conquista multiplicado por 10 dentro daquelas paredes de concreto sem ventilação. E eu ali, no meio de tudo aquilo, pensando na Milena. A Milena foi para o conselho tutelar. Depois para a casa da minha irmã Josefa, em Jequié, 120 quilômetros de Conquista. Longe de mim, longe de tudo, mas segura. Segura era o que importava. Se a Milena estava segura, eu podia aguentar qualquer coisa, qualquer cela, qualquer sentença, qualquer condenação. Fui julgada no ano seguinte. O defensor público, Dr. Augusto, um homem magro de óculos grossos que falava baixo, mas com uma firmeza que eu admirei, tentou mostrar ao tribunal por que eu fiz o que fiz. Apresentou as evidências que a polícia encontrou. Apresentou o relato da psicóloga. Apresentou os boletins de ocorrência das 10 vezes que a polícia veio e das 10 vezes que o Renato voltou. Tentou mostrar que eu estava sem opções, que eu estava encurralada, que a demora da justiça me deixou sem saída. A promotora, uma mulher séria de cabelo preso, disse que eu poderia ter procurado outras vias, que eu poderia ter insistido com as autoridades, que eu poderia ter mudado de casa, que eu poderia ter esperado. Esperado. Eu quase ri quando ouvi essa palavra. Esperado o quê? Que meu filho cumprisse a promessa que fez na mesa de jantar? Que o conselho tutelar marcasse audiência para daqui a 3 meses, enquanto o perigo era para aquela semana? Que eu dormisse rezando toda noite enquanto ele testava a maçaneta do quarto da minha filha? O júri, 4 mulheres e 3 homens, condenou. 5 votos a 2. 22 anos. Regime fechado. Eu ouvi a sentença de pé. Não chorei. Olhei para o juiz, olhei para o júri e pensei, com toda a calma que eu tinha, vocês me condenaram por proteger minha filha. Tudo bem, mas minha filha está viva, está segura, está longe do perigo. Se 22 anos é o preço, eu pago. Pago cada dia, cada hora, cada minuto, sem arrependimento. Fui transferida para a Unidade Penal Feminina em Salvador. Ala de condenadas. Rotina rígida. Café às 6, trabalho na oficina de costura às 8, almoço ao meio-dia, pátio às 2, janta às 5, cela às 6. Eu costurava. 8 horas por dia.
Uniforme de preso, lençol de hospital, farda de escola. A máquina de costura virou minha companhia, minha terapia, minha razão de levantar de manhã. O barulho dela, tá, 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 repetitivo, constante, era o único som que me acalmava no meio daquele inferno. Porque era som de fazer, de produzir, de construir algo com as mãos. As mesmas mãos que tinham destruído agora costuravam. E cada ponto de costura era um ponto na ferida da minha alma, tentando cicatrizar. As outras presas sabiam o que eu tinha feito. Na cadeia, meus queridos, todo mundo sabe a história de todo mundo. Não existe segredo. E na cadeia feminina, mãe que age para proteger filha é respeitada. Ninguém mexeu comigo, ninguém me ameaçou, ninguém me olhou com desprezo. Pelo contrário. Uma presa, a Carla, condenada por tráfico, mulher grande de braço tatuado e voz grossa, me disse um dia no pátio: Dona Rosa, a senhora é a única aqui dentro que eu tenho certeza absoluta que fez a coisa certa. A Milena me visitava uma vez por mês. Minha irmã Josefa trazia ela de Jequié. Viagem de 2 horas e meia de ônibus. Visita de 2 horas. Mesa de plástico branca. Eu, de um lado, de uniforme bege de presidiária, com as mãos estendidas sobre a mesa. Ela do outro lado, com aqueles olhos castanhos claros que eram iguais aos do Geraldo. Eu segurava as mãos dela. Ela segurava as minhas. E nenhuma das duas falava sobre aquela noite. Nunca. Em 6 anos de visita mensal, nenhuma vez. Não era segredo. Era acordo silencioso. O que aconteceu, aconteceu. As palavras não iam mudar. As palavras não iam curar. O silêncio entre nós era mais eloquente do que qualquer frase. Mas numa visita, 2 anos depois da condenação, a Milena chegou diferente. Mais séria, mais adulta. Sentou na mesa. Me olhou firme nos olhos e disse uma coisa que mudou tudo. Mãe, eu preciso contar uma coisa. Não para a senhora, para o juiz, porque o que eu contei na época não foi tudo. O que eu falei para a psicóloga, para o delegado, para o conselho, foi só uma parte. Eu não contei o pior. Não consegui. Tava em choque. Tava com vergonha. Tava com medo. Mas agora eu consigo e eu preciso. Porque a senhora tá aqui por minha causa. Tu não tá aqui por tua causa, filha. Eu tô aqui pela minha escolha. Mas o juiz condenou a senhora sem saber a verdade inteira. E eu tenho uma prova, mãe. Uma prova que eu guardei desde antes daquela noite. Minha filha, num momento de desespero, antes de tudo acontecer, tinha conseguido uma gravação. Nos detalhes eu não vou entrar, porque a privacidade dela é sagrada e os detalhes não são necessários para vocês entenderem a gravidade. O que importa é que a Milena, sozinha, no escuro, com um medo que eu não consigo imaginar, teve a coragem de registrar o que acontecia. A coragem mais silenciosa e mais brutal que eu já ouvi falar na minha vida. Uma coragem que eu, com 69 anos de vida, ainda não consigo compreender por inteiro. Como alguém naquela situação teve a presença de espírito de fazer o que fez, de pensar no futuro, de criar prova, de ser mais forte que o medo. Ela guardou essa prova escondida durante anos. Não contou antes porque ele ameaçava. Se tu abrir a boca, eu mato a velha. Ele usava eu como arma, como escudo. A mesma tática de sempre. O abusador usa quem a vítima ama para manter o silêncio. E funcionou. Funcionou por tempo demais. Quando a terapia, que minha irmã Josefa pagou tirando do próprio bolso apertado de aposentada, começou a abrir as portas que a Milena tinha trancado dentro de si mesma, ela decidiu falar. Decidiu mostrar. Decidiu quebrar o silêncio que tinha sido imposto a ela pelo medo. Mãe, leva isso pro advogado. Agora! Ela levou. O doutor Augusto analisou o material e pediu revisão criminal. Prova nova. O juiz da revisão, Dr. Maurício, analisou tudo. Cada detalhe. Cada segundo. E entendeu o que o primeiro julgamento não teve acesso para entender. A promotora, a mesma mulher de cabelo preso que pediu minha condenação, mudou de posição. Por escrito. No parecer oficial, reconheceu que a prova nova mudava fundamentalmente o contexto do caso.
que o que eu fiz tinha uma motivação que o primeiro júri desconhecia em toda a sua extensão. A pena foi reclassificada. De 22 anos, caiu para 6, que eu já tinha cumprido com folga. A audiência de soltura foi em outubro de 2023. Tribunal de Justiça. Sala de audiência com paredes brancas e luz de lâmpada fluorescente. Eu de uniforme bege, cabelo grisalho solto na altura do ombro, as mãos grossas cruzadas no colo. A Milena sentada na plateia, 19 anos agora, mulher feita, cabelo cacheado, olho castanho claro. Minha irmã Josefa do lado dela, enxugando os olhos com um lenço. O doutor Augusto ao meu lado, com o processo embaixo do braço. O juiz Dr. Maurício leu a decisão. Revisão criminal procedente. Pena reclassificada. Pena integralmente cumprida. Soltura imediata. E então ele fez uma coisa que o Dr. Augusto me disse depois que, em 20 anos de profissão, nunca tinha visto um juiz fazer. Dr. Maurício tirou os óculos, colocou em cima do processo, olhou para mim e disse: fora do protocolo, fora do formalismo, como ser humano falando para outro ser humano. Dona Rosalina, eu analisei a prova que sua filha apresentou. Eu tenho uma filha. E preciso dizer para a senhora, não como juiz, mas como pai. Eu peço desculpas, em nome deste tribunal, em nome da justiça que condenou a senhora, sem conhecer toda a verdade. A senhora não é o que a primeira sentença disse. A senhora é mãe. E eu lamento que a justiça tenha chegado 6 anos atrasada. Silêncio no tribunal. A escrivã parou de digitar. O promotor olhou para o chão. O doutor Augusto tirou os óculos e limpou com a manga da camisa. Os olhos vermelhos. A Milena chorava. A Josefa chorava. Até o guarda que ficava na porta estava com o olho molhado. Eu não chorei. Olhei para o juiz com toda a calma que eu tinha e disse: doutor, eu agradeço, mas o senhor não precisa pedir desculpa. O senhor fez o trabalho do senhor. Eu fiz o meu. O senhor julga. Eu protejo. Os dois fizeram o que tinham que fazer. Só que eu fiz primeiro. O juiz acenou com a cabeça. Depois disse: a senhora está livre. Pode ir. Eu levantei. As algemas já tinham sido tiradas. Andei até a plateia. A Milena estava de pé, esperando. 19 anos. Mulher. Cabelo cacheado escuro. Olho castanho claro igual ao do pai. A mesma pessoa de sempre, mas sem o medo, sem o gelo no corpo, sem o silêncio forçado. Eu abracei minha filha, no meio do tribunal, com todo mundo olhando. 6 anos de abraço represado num único momento. 6 anos de saudade, de dor, de medo, de esperança, de amor, tudo espremido num abraço que eu não queria soltar nunca mais. Ela disse no meu ouvido, baixinho com a voz embargada: mãe, a senhora fez certo. Eu sei, minha filha, eu sei. Hoje eu moro aqui em Vitória da Conquista, no bairro Alto da Bondade, na mesma casinha alugada de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. A mesma casa simples onde estou desde que saí da cadeia. A Milena mora comigo, trabalha meio período numa loja de roupa no centro, atendendo cliente, organizando prateleira, dobrando camisa. Na outra metade do dia, faz curso técnico de auxiliar administrativo pelo EJA, porque ela quer um emprego melhor, quer crescer, quer ser alguém. E ela vai ser. Eu tenho certeza, porque a Milena tem dentro dela uma força que eu nunca vi em ninguém. Uma força que sobreviveu ao pior. E quem sobrevive ao pior pode enfrentar qualquer coisa. E tem a Valentina, minha neta, 3 aninhos, filha da Milena com o Gabriel, um rapaz bom, motorista de aplicativo, que namora a Milena desde 2021. Rapaz educado, trabalhador, que trata minha filha com respeito e carinho, que chega na minha casa e diz: boa tarde, dona Rosalina, como tá a senhora? E eu respondo: tô bem, meu filho. Sentou já? E ele senta, aceita café, conversa, brinca com a Valentina. Gente boa, gente simples, gente do bem. A Valentina nasceu em 2023, no mesmo mês que eu saí da cadeia. Como se a vida tivesse esperado eu sair para começar de novo. Como se Deus tivesse dito: Rosalina, tu pagou o que devia. Agora toma, uma razão nova para viver.
E que razão, meus queridos! Quando eu olho para Valentina brincando no tapete da sala com as bonecas, com aqueles cachinhos pretos bagunçados e aqueles olhos castanhos claros de Milena, eu vejo o futuro. Um futuro que quase não existiu. Um futuro que eu comprei com 6 anos atrás das grades, com a dor de perder um filho, com a marca de fósforo na minha mão direita que eu carrego até hoje e que vou carregar até morrer. A Milena faz terapia 1 vez por mês pelo SUS. Não é o ideal, eu sei. 1 vez por mês é pouco para quem carrega o que ela carrega, mas é o que tem. E ela vai. Vai religiosamente. Nunca falta. Porque ela entendeu que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Ela não está curada. Certas feridas não fecham nunca, mas cicatrizam, formam casca, e a casca protege. A Milena tem uma casca forte, forte e bonita, porque casca que nasce de dor profunda é a mais resistente que existe. Eu costuro. A máquina de costura está na sala, do lado do berço portátil da Valentina. Enquanto eu costuro, a Valentina dorme. O barulho da máquina embala ela. O mesmo tá-tá-tá-tá que me embalou na cadeia agora embala o sono da minha neta. A vida é assim, meus queridos. Ela pega a mesma coisa e dá 2 significados completamente diferentes. O mesmo barulho que era som de solidão virou som de amor. As mesmas mãos que destruíram agora constroem. A cicatriz do fósforo tá aqui. Na mão direita. Pequena. Redonda. Marca que ficou daquela noite, do fósforo que acendeu e queimou meu dedo antes de eu jogar. Eu olho para ela todo dia. Não escondo. Não tenho vergonha. Quando alguém pergunta, eu digo: queimadura antiga. E mudo de assunto. Porque a história completa não é para qualquer um ouvir. É para vocês. Para quem veio até aqui, até o final desse vídeo, para quem teve paciência e coração para ouvir essa vovó contar o que precisava contar. De tardezinha, quando o sol de conquista começa a descer e o calor ameniza um pouquinho, eu sento na calçada com a dona Fátima, minha vizinha. A mesma Fátima que abriu a porta naquela noite. A mesma Fátima que ligou para o socorro. A mesma Fátima que nunca me perguntou por quê. A gente toma café juntas. Café forte, amargo, em xícara pequena de louça. E conversa sobre bobagem, novela, preço do feijão, fofoca do bairro, coisas normais, coisas leves, coisas que mulheres comuns conversam numa calçada de fim de tarde. E essa normalidade, meus queridos, é o meu maior tesouro. A normalidade de uma vida simples. A normalidade de tomar café com a vizinha sem medo do que vai acontecer de noite. A normalidade de dormir sem faca debaixo do travesseiro. Aos domingos eu faço mingau de milho para Valentina e bolo de fubá com erva doce para Milena. A casa cheira a canela, a cravo, a infância recuperada. A Milena senta na mesa com a Valentina no colo, come o bolo, toma café com leite e, às vezes, quando acha que eu não tô olhando, fecha os olhos e respira fundo. Puxa o ar devagar, solta devagar, como quem está absorvendo a paz. Como quem está dizendo para o próprio corpo: tá seguro, pode relaxar, aqui é seguro. E quando eu vejo isso, meus queridos, eu sei. Sei que valeu. Cada dia no cimento, cada noite na cela, cada Natal sem a família, cada aniversário sozinha, cada saudade apertada. Valeu. Porque minha filha respira em paz. Minha neta existe. E eu tô aqui, viva, com 69 anos, fazendo mingau, costurando roupa, tomando café na calçada e contando minha história para vocês. E isso, meus queridos, isso é tudo que eu preciso. Meus queridos, minhas queridas, eu conto essa história não para vocês terem pena de mim. Não quero pena. Não preciso de pena. Eu preciso que vocês prestem atenção. Prestem atenção de verdade, com o coração aberto e os olhos bem arregalados. Prestem atenção quando alguém que vocês amam muda de comportamento. Quando uma pessoa alegre vira silenciosa do dia para a noite. Quando alguém que ria para de rir. Quando alguém que falava para de falar. Quando o corpo muda, roupa comprida no calor, marcas escondidas debaixo de manga, olhar vazio, tremor sem motivo. Porque o corpo fala, meus filhos. O corpo grita. O corpo implora por socorro quando a boca não consegue.
e a maioria das vezes a gente não ouve. Não porque não escuta, mas porque não quer ouvir. Porque ouvir obriga a ver, e ver obriga a agir, e agir assusta. Eu demorei. Demorei a ouvir o que o corpo da minha filha gritava. Demorei a ir fundo quando os olhos dela imploravam. Demorei a entender que, tô com frio, em dia de 38 graus, não era resposta, era pedido de socorro. E quando finalmente entendi, já era quase tarde demais. Eu não fiz o que fiz por vingança, não fiz por raiva, não fiz porque queria. Fiz porque sou mãe. E mãe não é só quem dá a vida. Mãe é quem protege a vida que deu. Mãe é quem se coloca na frente do trem quando o trem vem em direção ao filho. Mãe é quem perde tudo para que a filha não perca nada. E nos casos mais extremos, meus queridos, nos casos em que todas as portas estão fechadas e o perigo está dentro de casa, mãe é quem faz o impensável para que o inaceitável não aconteça. Eu perdi um filho. Perdi o menino que eu amamentei cantando canção de ninar, que eu carreguei no colo até os braços doerem, que plantou manga no quintal para eu fazer suco. Eu perdi ele 2 vezes. A primeira quando o vício levou quem ele era, e a segunda quando eu fiz o que fiz. E eu choro por ele. Choro até hoje. Porque antes de ser o que se tornou, ele foi meu menino, meu primeiro filho, meu orgulho. E mãe não esquece o menino. Mesmo quando o homem que ele virou é imperdoável. Mas eu não me arrependo do que fiz, porque minha filha está viva, está inteira, está criando uma filha, está trabalhando, está estudando, está dormindo de noite sem fingir que dorme. E isso, meus queridos, vale mais que qualquer coisa no mundo. Vale mais que a minha liberdade. Vale mais que o julgamento de qualquer pessoa que nunca viveu o que eu vivi. Vale mais que 22 anos. Vale mais que 60. Se 22 anos era o preço original, eu pagaria. Se fossem 60, eu pagaria. Porque 6 anos na cadeia é fichinha comparado com o resto da vida, sabendo que eu podia ter impedido, e não impedi. Eu impedi. Do jeito que me restou, com as mesmas mãos que o berçário do hospital colocou meu filho pela primeira vez. As mesmas mãos que 38 anos depois fizeram o que fizeram. As mesmas mãos. Se você está passando por algo parecido, se você sabe que alguém está em perigo dentro da própria casa, se você vê sinais e tem medo de perguntar, eu te imploro, não espere, não fique em silêncio, fale, pergunte, insista, busque ajuda, bata em todas as portas que existirem, vá na delegacia, vá no conselho, vá na igreja, vá na escola, vá em qualquer lugar, mas não fique parada. Porque cada dia de silêncio é um dia a mais de sofrimento para quem está sendo destruído. E quando o silêncio se quebra, o perigo recua. O perigo tem medo de gente que fala. O perigo só ganha quando todo mundo cala. Eu carreguei silêncio por tempo demais e quase paguei o preço mais alto. Não repita o meu erro. Ao primeiro sinal estranho, ao primeiro olhar que pede socorro, à primeira mudança que não faz sentido, haja. Não aceite, tô com frio em dia de calor. Não aceite tô bem quando os olhos dizem o contrário. Não aceite explicação suficiente quando o seu coração grita que tem algo errado. Porque o coração de mãe, de pai, de avó, de tia, de vizinha, de professora, de qualquer pessoa que ama, esse coração sente. Sente antes da mente entender. E quando ele sente, é porque precisa agir. Se você ou alguém que você conhece está em situação de perigo, saiba que em cada lugar, em cada cidade, em cada país, existem pessoas e órgãos que podem ajudar. Busque informação na sua região. Procure as autoridades locais. Procure organizações que protegem quem precisa de proteção. Não tenha vergonha. Vergonha é a arma de quem faz o mal. Quem pede ajuda é corajoso. Quem fala é forte. Quem quebra o silêncio salva vidas. Eu fui uma mãe que precisou fazer o impensável. Eu rezo todo dia para que nenhuma outra mãe no mundo precise fazer o que eu fiz. Mas se precisar, que tenha a coragem de agir, de proteger, de colocar a vida de quem ama acima de tudo. Acima do medo, acima do julgamento, acima da própria liberdade. Minha filha está viva.
Minha neta existe. E eu tô aqui. Deus me perdoe. Ou não. Minha filha está viva. E isso basta. Agora, meus queridos, meu pedido final de coração. Se essa história chegou até vocês, se vocês sentiram alguma coisa aqui dentro do peito, eu peço que se inscrevam nesse canal agora. Agora mesmo. Aperta o botãozinho vermelho ali embaixo. Ativa o sininho para receber todos os vídeos novos, porque cada inscrição ajuda essa vovó a continuar dando voz a histórias que precisam ser contadas. Histórias de mulheres que sobreviveram. Histórias que abrem olhos. Histórias que podem salvar a vida de alguém que está lendo os comentários agora, nesse exato momento, reconhecendo os sinais na própria casa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Manda para uma amiga. Manda para uma vizinha. Manda para uma mãe que você sabe que está preocupada com algo que não consegue explicar. Porque essa história não é minha. Essa história é de milhares de mulheres que vivem situações parecidas em silêncio, atrás de portas trancadas, em casas que por fora parecem normais e por dentro são inferno. E me deixa um comentário com a palavra coragem. Só essa palavra. Uma palavra. Quem assistiu até aqui sabe por quê. Coragem é o que minha filha teve quando gravou aquela prova no escuro. Coragem é o que eu tive quando tomei a decisão mais difícil da minha vida. E coragem é o que eu peço para cada pessoa que está vivendo algo parecido e ainda não falou. Comenta coragem. E saiba que essa vovó tá lendo cada comentário, um por um, com todo o carinho do meu coração velho. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Porque esperar foi o meu erro. E agir foi a minha salvação. Essa história que eu contei não é entretenimento, meus queridos. Não é novela. Não é ficção para emocionar e esquecer. É um alerta. É um grito. É uma mão estendida no escuro para quem precisa agarrar. Eu não abri o meu peito aqui para ganhar visualização ou curtida. Eu abri porque o silêncio protege quem faz o mal. E a voz protege quem sofre. Cada vez que uma mulher conta o que viveu, ela tira poder do agressor. Cada vez que uma história é ouvida, alguém em algum lugar reconhece os sinais e age antes que seja tarde. Se uma única pessoa assistir esse vídeo e tomar coragem para olhar com mais atenção para o que acontece dentro da própria casa, já valeu. Já valeu cada lágrima. Já valeu cada dia na cadeia. Já valeu cada saudade. A dignidade e o respeito não têm fronteira. Não importa onde você mora, seu país, sua cultura, sua religião. Ninguém no mundo merece viver com medo dentro da própria casa. Ninguém merece ser destruído por quem deveria amar. E ninguém precisa aceitar o inaceitável em silêncio. Estenda sua mão. Seja a dona Fátima de alguém. Seja a vizinha que abre a porta. Seja a professora que percebe. Seja a comadre que pergunta. Porque juntos, como comunidade, como humanidade, a gente pode fazer diferença. Um beijo no coração de cada um de vocês. Da vovó Rosalina. Com todo o amor que esse coração velho, remendado, costurado e recosturado ainda tem para dar. E é muito amor, viu? Muito. Obrigada por me ouvir. Obrigada por ficar até o fim. Obrigada por existir. E que Deus abençoe cada um de vocês, proteja suas famílias, ilumine seus caminhos e dê coragem para quem precisa agir. Da vovó Rosalina, de Vitória da Conquista, Bahia, com o cheiro de mingau de milho na cozinha e a paz no coração. Até a próxima história, meus queridos. Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam. E nunca, nunca fiquem em silêncio.